Presidente da República diz que tem noção do quão difícil está a vida no país e em breve vai anunciar medidas de alívio. CNE pondera reduzir orçamento das eleições devido ao déficit. África do Sul dispensa o uso de máscara e testes negativos de Covid-19. Boa noite. O Presidente da República lançou a reforma salarial de administração pública. O instrumento visa reduzir as diferenças salariais na função pública. No entanto, Filipe Nyusi não falou de mudanças concretas nos ordenados. Com elevada honra, procedemos hoje ao lançamento da reforma salarial do aparelho do Estado. O momento marca o lançamento da reforma salarial da administração pública, que, segundo Filipe Nyusi, vem mudar o atual cenário, caracterizado pela discrepância salarial entre os agentes e funcionários do Estado, com exigências funcionais similares. A nova tabela reduz os níveis salariais de 63 para 21. Uma redução substancial acontece também em relação aos subsídios. Associado a isso, verifica-se a proliferação de estatutos remuneratórios próprios, aprovados de forma discriminatória e, na maioria das vezes, para carreiras cujos salários são elevados, agravando o fosso salarial entre os funcionários, o que gera descontentamento e ineficiência da administração pública. Nyusi reconhece que o sistema atual não premia o esforço profissional e nem penaliza a mediocridade, o que promove a rotina e estagnação por falta de incentivos. Outro problema identificado é que a evolução profissional depende do tempo de carreira, do nível acadêmico e não do empenho e mérito no desempenho das funções, e isso deve acabar com a reforma salarial. Define as regras e os critérios para a fixação de remuneração dos servidores públicos, dos titulares ou membros de órgãos públicos e dos titulares e membros dos órgãos da administração da Justiça. 2. Aprova a tabela salarial única, não sei se querem chamar de SU ou TCU, aplicável, incluindo a tabela salarial das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, TSFDS. E 3. Define igualmente os suplementos também conhecidos por subsídios a serem aplicados na administração pública. O Presidente da República define a reforma como um ato de coragem que vai motivar e reter quadros altamente qualificados e aumentar o desempenho da massa laboral mais jovem. Pretende-se com esta reforma, dentre outros resultados, garantir no âmbito da gestão estratégica dos recursos humanos do Estado a estabilidade e profissionalização da administração pública. 2. Uma melhor gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais do Estado. 3. O equilíbrio entre as diferentes carreiras profissionais na administração pública. 4. Maior valorização das carreiras profissionais e de conhecimento. 5. Melhoria de qualidade de prestação de serviços públicos. 6. Maior competitividade e comprometimento dos funcionários. 7. Maior empenho na busca do saber fazer por parte dos servidores públicos e não apenas a busca por títulos acadêmicos. E 8. Transparência dos processos de nomeação de funcionários para o exercício dos cargos de direção e chefia de confiança. A reforma prevê ainda melhorias na gestão orçamental com a erradicação dos funcionários fantasmas, eliminação do automatismo para a promoção e mudança de carreira e critérios transparentes para a remuneração dos institutos e fundos públicos. O processo será feito de forma digital, tem 21 níveis salariais, estabelecidos por 4 critérios, entre os quais o tempo de serviço, tempo de efetivo na carreira, nível acadêmico e idade.
Após preencher o formulário, o funcionário saberá no mesmo instante quanto deverá oferir. O presidente da República disse ainda que tem noção do quão difícil está a vida em Moçambique. Filipe Nyusi disse que o governo já está a trabalhar e em breve vai anunciar medidas de alívio. Mas sobre o custo da vida, ainda estou a trabalhar nesse projeto com o meu governo. Vamos encontrar um espaço para falar. Não para comentar, para podermos encontrarmos soluções, e para isso iremos discutir também. Vamos envolver alguma discussão. Eu expliquei aqui ao ministro Max, para o mais cedo possível, voltarmos a discutir e nós todos moçambicanos encontrarmos soluções. Desta forma garantiremos mais alimentação, portanto menor dependência externa de produtos alimentares e energéticos, maior apropriação do valor dos nossos recursos com efeitos imediatos na redução de custos de logística dos preços de venda no mercado. No âmbito das celebrações dos 47 anos da Independência Nacional, que se assinalam este sábado, dia 25 de junho, o Presidente da República decidiu condecorar o comandante João Martins de Abreu com a Ordem 25 de junho do 1º grau pelo seu contributo no desenvolvimento da aviação civil moçambicana. Filipe Nyusi distinguiu ainda os diplomatas Leonardo Santos Simão, com a Ordem Amizade e Paz do 1º grau, Alfredo Fabião Novunga e Pedro Comissário Afonso, com a Ordem Amizade e Paz do 2º grau, Ana Nemba Uaiane, com a Ordem Amizade e Paz do 3º grau. Recorde-se que estes tiveram um papel preponderante na recente eleição de Moçambique a membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O chefe de Estado distinguiu igualmente a António Mariva, mais conhecido por Fanny Fumo, a título póstumo com a Medalha de Mérito Artes e Letras, Roberto Zólio com a Medalha de Mérito de Ambiente. Atribuiu também a Medalha de Mérito Desportivo a Alcinda Helena Panguana, Belmiro Caetano Dias, ao título póstumo Donaldo de Castro Salvador, Edson da Silva Madeira, Nuno Pachanande Narce, Rade Aduzina Gremane e Renato Antônio Caldeira. 1.731 antigos combatentes foram ainda atribuídos à Medalha Veterano de Luta de Libertação Nacional. A Ordem dos Advogados de Moçambique diz que a decisão do Conselho Constitucional sobre a inconstitucionalidade apenas da lei que dispensa o defensor é inaceitável. A Ordem salienta que é preciso voltar a analisar o instrumento, principalmente sobre a prisão preventiva. O Conselho Constitucional declarou na quarta-feira a inconstitucionalidade da linha B do artigo 72 do Código de Processo Penal, que determinava que, nos crimes cuja pena não dá lugar à prisão, não é obrigatória a presença de advogado. Esta quinta-feira, a Ordem dos Advogados de Moçambique chamou a imprensa e considerou não ser aceitável a decisão por não tornar inconstitucional os artigos da mesma lei sobre prisão preventiva. A principal, portanto, aquela que nos moveu mais, sem dúvida, foi a questão da prisão preventiva. Portanto, porque, do nosso ponto de vista, do nosso entender, efetivamente, o texto que foi criado através da lei, tanto que veio a alterar o Código de Processo Penal, que é a Lei 18/2020, de 23 de dezembro, com o devido respeito por opiniões alheias, tanto que respeitamos, tanto cria uma situação de inconstitucionalidade. Na medida em que, em última análise, analisando o conteúdo do texto, permite que o indivíduo possa ficar sem saber exatamente até quando é que vai ficar numa situação de prisão preventiva. Para além de que põe em causa até certo ponto o habeas corpus, portanto, que é outro instrumento que é fundamental. É neste sentido que a Ordem dos Advogados considera que devem ser reavaliados os artigos os quais qualifica de uma violação à Constituição. Pensamos que este fato, por si só, já deve constituir uma espécie de fundamento para que quem tem o poder legislativo se debruce seriamente sobre esta questão. Se for necessário, portanto, que voltem a analisar, portanto, este instrumento, porque, de fato,
estamos convictos que este problema é um problema muito sério e, naturalmente, portanto, vai ter o seu impacto se efetivamente nada for feito. A ordem diz ainda que os casos apreciados pelo Conselho Constitucional não são isolados. Há ainda normas com problemas, incluindo erros ortográficos. Os cidadãos Said Ali Abdallah e Zainal Sattar podem ser os assassinos do antigo edil de Nampula, Mahmoud Amurane. A acusação está a ser feita pelo Ministério Público. Os dois arguidos foram os últimos a manter contacto com Amurane. Dois arguidos estão no banco dos réus no Tribunal Judicial da província de Nampula, indiciados do assassinato do então edil de Nampula, Mahmoud Amurane, na noite de 4 de outubro de 2017. De acordo com a acusação do Ministério Público, lida na sessão desta quarta-feira, Said Ali Abdallah era vereador de feiras e mercados e teve um desentendimento com seu chefe, Mahmoud Amurane, quando tentou a revelia ceder um espaço bem localizado no centro da cidade a um cidadão identificado nos autos por Sattar. Foi então que o malogrado apercebeu-se das atitudes do arguido Said Ali. Como consequência, o malogrado, no mês de agosto do ano 2017, retirou os poderes ao arguido Said Ali, atinente às assinaturas de memorandos de entendimento, passando estes a serem deliberados em coletivo. Vídeo declarações de folha 117 dos autos no volume 1. Desde então, a relação de amizade entre o malogrado e o arguido Said Ali deixou de ser de confiança. Inconformado com a retirada de certos poderes, o arguido Said Ali, amigo de longa data do arguido Zainal Abdina, empreiteiro com acesso à residência particular do malogrado, concertaram para pôr termo à vida do malogrado. Para o efeito, traçaram um plano que consistia em tirar o malogrado da casa oficial para um local onde pudesse ser fácil de tirar-lhe a vida. No início da noite de 4 de outubro de 2017, depois de ter dirigido a cerimônia de deposição da coroa de flores na Praça dos Heróis, por ocasião do Dia da Paz, o então edil de Nampula deixou a residência protocolar e seguiu a residência pessoal na periferia da cidade com o objetivo de reunir-se com Said Ali Abdallah e o empresário Zainal Abdul Sattar, que estava a efetuar obras na casa do edil. Ao sair do encontro, quando acompanhava a dupla, o pior aconteceu. Foi assim que o coarguido Said Ali Abdul Rahman, auxiliado pelo coarguido Zainal Abdina, efetuou disparo contra o malogrado, tendo de seguida desaparecido do local sem socorrer a vítima. Ao não socorrer a vítima e nem ter de imediato participado esta ocorrência às autoridades policiais, o coarguido Said Ali pretendia desfazer-se da arma do crime, tendo para o efeito abandonado o local do crime e seguido em direção a um local previamente por si identificado. Depois de ter-se desfeito da arma do crime, minutos depois, o coarguido Said Ali dirigiu-se ao Hospital Central de Nampula, onde já se encontrava o coarguido Zainal Abdina, a fim de certificar-se da morte da vítima. Tal como ilustra as fotografias de reconstrução dos factos, a folha 950 dos autos do volume 4, naquele dia, de acordo com o relator da balística, o disparo foi efetuado do lado traseiro. Exatamente à mesma distância encontravam-se os coarguidos Said Ali Abdul Rahman. Durante a fase de instrução preparatória, os dois acusados disseram que os disparos tinham sido feitos de frente para trás, mas o relatório balístico provou o contrário. Quando ouvido em perguntas, os coarguidos Said Ali e Zainal Abdina responderam que o atirador veio do lado frontal e efetuou os disparos mesmo em frente. Vídeo resposta dos coarguidos a folhas de 920, 925, 945, 1030 e 1037 dos autos do volume 4. Na verdade, quando feita a reconstrução dos factos, demonstrou-se que os coarguidos Said Ali e Zainal Abdina eram os únicos que se encontravam próximo da vítima e, por sinal, à mesma distância a que o projétil foi disparado. Realizada a autópsia e exame cadavérico, ficou demonstrado que a direção dos projéteis foi de trás para frente, obliquamente de cima para baixo, a curta distância, contrastando as respostas dos arguidos, únicos que estavam ao lado, e a distância sugerida pelo relator balístico, fotográfico e cadavérico. Vídeo folhas 49 a 76 dos autos no volume 1º. Ora,
Perante este manancial de incongruências, só pode resultar outros indícios para afirmarmos e acusarmos com base nas provas judiciárias aqui colhidas, pois a única relação a ser examinada é a que existe entre o facto e o outro. Nesta fase de produção de provas em sede de julgamento, o tribunal tem a missão de examinar os factos da acusação, ouvir os arguidos e decidir se são ou não culpados pela morte de Mahamuda Mourane. A Comissão Nacional de Eleições diz que terá de reajustar as despesas das eleições autárquicas por falta de dinheiro. A CNE tem um déficit de mais de 2 mil milhões de meticais. O orçamento para a realização das eleições autárquicas é de 3,2 mil milhões de meticais. No entanto, a CNE tem apenas 1.000 milhões de meticais. Caso não consiga ter todo o valor necessário para as autárquicas de outubro de 2023, a instituição já equaciona alternativas. A situação de crises financeiras pode ser, portanto, minimizado com a consciência própria, portanto, dos cidadãos moçambicanos e das estruturas moçambicanas, no sentido de cortar, por exemplo, aqueles aspectos, aquelas despesas que podem ser eliminadas, mas há despesas básicas que devem ser realizadas. Dado o déficit, o governo está neste momento a angariar fundos junto de parceiros. Nós acreditamos que o governo irá também se esforçando no sentido de criar condições dentro do orçamento, portanto, próprio para que seja capaz de ir suprindo o déficit, mas nós concordamos com o governo e também estamos trabalhando com o PNUD, portanto, para que juntos possamos fazer uma campanha de angariação de fundos junto da comunidade internacional para suprir o déficit. Carlos Matzinho falava esta quinta-feira após o segundo encontro de auscultação aos partidos políticos sobre as eleições autárquicas. A sociedade civil diz que ainda há falta de atendimento humanizado nos hospitais públicos do país. Faltam instrumentos para a penalização dos profissionais de saúde envolvidos. O Ministério da Saúde reconhece o problema. A negligência médica, as cobranças ilícitas e a falta de cortesia são alguns dos fatores que afetam o setor público de saúde no país, de acordo com as organizações da sociedade civil, numa reunião com acadêmicos e o Ministério da Saúde. A situação, entende ainda a sociedade civil, impede que o cidadão tenha atendimento de qualidade. É importante, uma vez mais, criarmos mecanismos e ferramentas de responsabilização aos profissionais de saúde que possam incorrer a estes atos. Aí pode reduzir os riscos dos utentes poderem incorrer aos maus tratos que nós temos acompanhado todos os dias. A sociedade civil refere igualmente que o mau atendimento nas unidades sanitárias deve-se, por um lado, à falta de um instrumento para penalizar os maus profissionais. Por sua vez, o Ministério da Saúde diz que está a par dos problemas. Sabemos que tem havido um mau atendimento e como o Ministério da Saúde, o esforço que estamos a fazer é exatamente trabalhar com os profissionais de saúde para que haja humanismo no atendimento, para que haja comunicação, que haja empatia, que haja boa informação e um diálogo saudável entre o utente, não é? E o profissional de saúde. Para o filósofo Severino Nguenha, a formação dos profissionais de saúde deve ser um processo contínuo para enraizar o humanismo no setor, com vista à melhoria da prestação de serviços. Quem trabalha num hospital, que ele seja enfermeiro, médico, servente, ele devia ser, em primeiro lugar, um humanista. Ele deveria ter a consciência que ele acolhe todos os dias vidas. Os intervenientes falavam esta quinta-feira na cidade de Maputo, no encontro entre a sociedade civil, acadêmicos, setor privado e o Ministério da Saúde. O objetivo era discutir a qualidade do atendimento na saúde. É momento de observarmos agora uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já.
De volta às notícias. O FIPAG perdeu mais de 490 milhões de meticais devido a ligações clandestinas em 2021. A empresa diz que perdeu mais da metade da água produzida. A água até é produzida, mas nem toda ela chega às torneiras das famílias. Nas províncias de Gaza e Inhambane, o FIPAG tem mais de 105 mil ligações, mas cerca de 15 mil famílias não conseguem ter água, apesar de ter torneiras em casa. Nossa produção, na ordem de 2 milhões e 700, estamos já a perder cerca de 990 e pouco mil metros cúbicos. Deixa aqui frisar que trata-se, as perdas que nos referimos, trata-se de água não faturada, portanto, corresponde a 51%. Destes temos as perdas físicas e as comerciais, aquelas que chamamos de aparentes, em que dificilmente nós conseguimos verificar. Só no ano passado, a empresa deixou de faturar perto de 500 milhões de meticais nas duas províncias. Em 2017 estávamos com perdas na ordem de 39% e essas evoluíram até o ano 2021 para 52%. Se formos a calcular estas perdas em termos monetários, só no ano de 2021 o FIPAG Regional Sul teve prejuízos na ordem de cerca de 497,8 milhões de meticais. Com o dinheiro que não entra para os cofres da empresa devido às perdas de água, seria possível aumentar a rede de distribuição do precioso líquido para mais de 100 mil pessoas. Fora de portas, já não é obrigatório usar máscara em locais fechados na vizinha África do Sul. Não é também preciso apresentar teste negativo de Covid-19. A vida na África do Sul voltou à normalidade. As autoridades levantaram as últimas medidas restritivas contra a Covid-19 que ainda vigoravam no país. Assim, os cidadãos podem entrar na terra do Rande sem apresentação do teste PCR negativo, do mesmo modo que podem fazer-se a locais fechados sem a máscara. A maior parte das medidas restritivas já tinha sido levantada em março passado. A decisão de pôr fim às medidas restritivas é tomada numa altura em que o país está a cerca de 50,48% dos 70% de vacinados almejados. Num comunicado, o ministro da Saúde sul-africano diz que as medidas não representam o fim da Covid-19, mas que o povo está mais forte do que antes, principalmente com a vacinação. Para Jay Pasha, hoje é um dia histórico, pois representa um ponto de virada desde o surto da Covid-19 no mundo e no país. Na mesma nota, o titular das pastas da saúde confirmou a descoberta do primeiro caso da varíola do macaco na África do Sul. As autoridades acreditam ser um caso que se originou no país, uma vez que o infectado não tem histórico de viagens. Neste momento, decorrem trabalhos para o rastreio de contactos com o infectado. Ainda na África do Sul, já foi apresentado o último relatório sobre a captura do Estado no mandato de Jacob Zuma. O documento contém detalhes de crimes de corrupção e fraude no setor público. O último volume da investigação sobre corrupção e fraude no setor público sul-africano, o que levou à captura do Estado no mandato do presidente Jacob Zuma, foi esta quarta-feira apresentado ao chefe do Estado, Cyril Ramaphosa. Liderada pelo juiz Raymond Zondo, a comissão diz que o documento detalha os fluxos e as transferências financeiras feitas através da captura do Estado na África do Sul e evidencia como a situação aconteceu devido às facilidades do antigo presidente Jacob Zuma e do ANC, bem como o uso da base aérea de Waterkloof pelos empresários Gupta. Raymond Zondo disse que ainda há casos de corrupção por descobrir no setor público. Após receber o relatório, o presidente da África do Sul considerou que a captura do Estado não só é um ataque à democracia, como também violou os direitos humanos. Para Ramaphosa, o relatório é muito mais do que um registro sobre a corrupção na África do Sul. O documento será apresentado à Assembleia Nacional nos próximos 4 meses e deverá incluir o parecer do chefe do Estado sobre as conclusões e recomendações da investigação. Um navio comercial turco partiu ontem do porto ucraniano de Mariupol.
O facto acontece depois de conversações entre a Rússia e a Turquia sobre o bloqueio de cereais na Ucrânia. Desde finais de maio que a saída de cereais ucranianos do país estava a ser negociada em Moscou, sobretudo pelas Nações Unidas. O objetivo era a abertura de uma passagem marítima nos portos do Mar Negro e o de Azov. E um sinal nesse sentido notou-se esta quarta-feira. Após longas conversações entre as delegações da Rússia e da Turquia, passaram-se apenas algumas horas e um navio comercial turco partiu do porto de Mariupol sob controle das tropas russas desde maio passado, na sequência da invasão a 24 de fevereiro. De acordo com a imprensa internacional, foi o primeiro navio estrangeiro a deixar Mariupol numa altura em que uma reunião entre as Nações Unidas, a Rússia e a Ucrânia está agendada para as próximas semanas na Turquia para uma nova discussão de transporte de cereais através do Mar Negro. De acordo com o Observador, até esta quarta-feira, 5 navios da Bulgária, República Dominicana, Libéria, Panamá e Jamaica permaneciam em Mariupol, aguardando sinal de avanço assim que os portos ucranianos estivessem desminados e criados corredores de trânsito. Saímos agora para mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela capital, Maputo. São esperadas temperaturas de até 28 de máxima e 15 de mínima. Previsão de continuação de chuvas fracas e céu pouco nublado. Avançamos para Xai-Xai, em Gaza, 27 de máxima e 14 de mínima. Também continuação de chuvas fracas. Em Inhambane, o céu estará ligeiramente limpo, 27 de máxima e 19 de mínima. Avançamos ao centro do país, Beira, previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 26 de máxima e 17 de mínima. Chimoio, em Manica, 22 de máxima e 12 de mínima. Climane, 26 de máxima e 16 de mínima. Tete será a cidade mais quente do país e vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 16. Avançamos ao norte do país, começamos por Nampula, uma máxima de 26 e uma mínima de 17, são as temperaturas esperadas. Lixinga, 21 de máxima e 8 de mínima. Por fim, Pemba, em Cabo Delgado, 28 de máxima e 20 de mínima. Até já. De volta às notícias. Paulina Chiziane diz que não haverá unidade nacional enquanto persistirem divergências nas famílias. A escritora critica ainda currículos estrangeiros em academias moçambicanas. A Frelimo realizou esta quinta-feira o simpósio alusivo aos 60 anos da existência do partido. O arranque do evento foi presenciado pelo presidente desta formação política, Filipe Nyusi. Durante 47 anos, Moçambique, com sucesso, debaixo de adversidades em todas as etapas da caminhada de Moçambique como um país independente, como nação, dirigiu e continua a dirigir o país com vista à criação do bem-estar para o seu povo. Uso da palavra para apenas saudar a todos que aceitaram fazer parte deste simpósio organizado pelo Secretariado do Comitê Central do Partido Frelimo. Os intelectuais moçambicanos não estão a trabalhar. Entre os oradores do primeiro debate esteve a escritora Paulina Chiziane a falar das experiências e desafios da unidade nacional. Qual unidade? A religião tradicional foi criticada porque é uma religião antiga, porque é preciso cortar, é preciso deitar fora para trazer o moderno. E qual é o moderno que hoje temos? Cada esquina tem uma igreja. Quando há um funeral dentro de uma casa, a família se dispersa, o pai vai para a católica, o outro vai para a igreja do vizinho, o outro... Enfim, é uma confusão. A unidade familiar está fragilizada. E a família é a célula base da sociedade. Portanto, um dos grandes desafios para mim é a família. Como manter a união, a unidade.
da família. Xiziane diz ainda que os currículos das academias devem valorizar a realidade moçambicana e defende maior valorização dos partidos políticos da oposição. Simoniane uniu 3 grupos para fazer uma força. Será que a Frelimo não se pode unir para fazer outra força? Estes partidos, o Renamo, MDM e tantos outros cujos nomes não conheço, são patrimônio de Moçambique, são moçambicanos. Têm os seus pontos de vista que às vezes acabam em conflito, mas os partidos de oposição são nosso patrimônio, merecem espaço e merecem respeito. Outra crítica que eu gosto muito de fazer é relacionado com os intelectuais, começando pelos moçambicanos. Não sei o que se passa nesta terra, não sei. Quase 100% dos currículos de todas as universidades, quase 100%, vem do estrangeiro, num país africano. Ainda me vem falar de unidade. Aqui alguma coisa não está certo. Pode ser que eu esteja enganada. Faculdade de Medicina, parece que só tem 99%. Tem 99% de currículo europeu. Já o acadêmico Lourenço do Rosário diz que há esvaziamento de debates no partido Frelimo que governa o país. O último encontro em que eu vi realmente um debate claro de questões do partido foi na reunião de quadros de Nampula, que se realizou, se não me engano, no ano de 2012. A partir daí para frente, há uma espécie de esvaziamento de debate ideológico, de debate do pensamento, de debate de contradições internas que nós não podemos tentar escamotear para, de facto, reforçar a nossa unidade. A Frelimo completa este sábado, 25 de junho, 60 anos da sua existência, daí este simpósio. Ainda não se sabe onde e com quem está a relva sintética do Estádio Nacional do Zimpeto. No entanto, o Serviço Nacional de Investigação Criminal diz que tem algumas pistas para o esclarecimento do caso. Pode estar perto do fim o mistério à volta do desaparecimento da relva sintética no Estádio Nacional do Zimpeto, na cidade de Maputo. As investigações continuam e dentro de breve iremos trazer resultados acerca desse crime do desaparecimento da relva do estádio. Há pistas? Há pistas, sim. Há pistas. E ainda esta quinta-feira, o Cernic apresentou 4 funcionários da Universidade Pedagógica de Maputo indiciados no furto de 7 computadores que saíram daquela instituição de ensino superior disfarçados de lixo. O principal suspeito do crime é o administrador do campus da UP, um funcionário com cerca de 30 anos de serviço. Primeiro, na verdade, dizer que eu estou com sentimento de culpa e arrependimento acima de tudo, não é? Tudo começa quando eu falo com Chaveiro, não é? Este era um assunto nosso, em que eu dizia a ele que eu precisava de 2 computadores, onde um seria para mim e o outro seria para ele, caso ele quisesse, para uso pessoal. O Cernic explica como foi possível neutralizar o grupo de 4 funcionários. Temos registrado vários casos de furtos em todas as instalações da UP e trabalhamos com nossas fontes, é lá onde nós conseguimos ter a informação para o esclarecimento desses crimes. Para além do administrador do campus da UP, há ainda neste grupo um chaveiro, motorista e um assistente administrativo. Já são conhecidos os 30 pré-convocados dos Mambas para o torneio COSAFA. A seleção nacional joga com a África do Sul para os quartos de final da prova. Os 30 que encantaram Chiquinho Conde já não estão no segredo dos deuses. São nomes bem conhecidos e com os quais se poderá sonhar com uma possível conquista da COSAFA, competição na qual Moçambique sempre termina no quase.
O número 7 simboliza a perfeição e é justamente no 7º mês, julho, em que se irá disputar a competição. Pensando na perfeição, Chiquinho Conde já deve, dos 30, ter as suas balas de prata. Poderão algumas delas transmitir o calor de Tete, para onde o Conde foi buscar 10 jogadores na União Desportiva de Songo. Aos 10, acrescentaram-se mais 12 jogadores, os quais integraram os trabalhos dos Mambas para as 2 jornadas do Grupo L de qualificação ao Campeonato Africano das Nações de 2023, cuja fase final será a Costa do Marfim. As estatísticas não param por aí. Grande parte dos convocados esteve no amistoso diante do Eswatini, partida em que o combinado nacional perdeu por 1-0. A COSAFA poderá servir de preparação para os Mambas, tendo em vista as eliminatórias do CHAN Argélia 2023, campanha na qual Moçambique vai disputar a eliminatória com a Zâmbia no próximo mês. O torneio da COSAFA terá lugar de 5 a 17 de julho na cidade sul-africana de Durban. E a preparação dos Mambas para o torneio COSAFA começa no dia 5 do próximo mês de julho. A seleção nacional terá um estágio de 5 dias em Maputo, antes do arranque da prova. Já com 30 jogadores pré-convocados conhecidos, Chiquinho Conde já tem em mente aquilo que pretende nesta competição e fala das suas escolhas. A ideia inicial até seria nós convocarmos jogadores sub-23 e potenciar os jogadores até da seleção sub-20 para esta competição. Mas a competição do CHAN é já na semana do 24 de julho e como tal, então vamos aproveitar a possibilidade de podermos fazer no mínimo 2 jogos na África do Sul, convocar os jogadores que militam no nosso campeonato e que irão fazer parte da seleção para o CHAN. A convocatória é dominada pelos jogadores da União Desportiva de Songo. São ao todo 10. Nós temos uma base de dados enorme e em função disso, dos jogadores que militam no nosso campeonato, alguns transferiram para o Songo, coincidentemente, e é a maioria neste caso, mas não necessariamente porque há opção ou então simpatia pelo Songo. Os jogos da COSAFA vão servir de preparação para as eliminatórias do CAN diante da Zâmbia. O timoneiro dos Mambas descarta a possibilidade de o combinado nacional realizar os seus jogos fora do país. Em princípio, tudo indica que é no Estádio Nacional do São Pedro. Esperamos todos que seja lá, que estejam reunidas todas as condições para que se aprove o estágio. Não passará pela minha cabeça, nem passará pela cabeça de ninguém pensar que o jogo se irá realizar fora do país. O Vítor Martino faz parte, foi a minha escolha, faz parte da equipa técnica da Seleção Nacional. Não necessariamente um trabalho particular com o Vítor Martino. Há uma equipa técnica na qual eu sou o selecionador, existem os outros que são colaboradores da Seleção Nacional. Chiquinho Conde deverá em princípio anunciar a convocatória final dias antes de entrar em cena na competição, defrontando a África do Sul. Olhamos agora a cultura. As cantoras líricas Stella Mendonça e Sônia Mucumbe atuaram no Teatro Avenida, na cidade de Maputo. O concerto designado Encontro com a Música foi pedagógico. Encontro com a Música é o título deste concerto que reuniu no Teatro Avenida artistas consagrados e em ascensão. Num formato didático, estudantes de música das universidades moçambicanas partilharam o palco com os seus professores. Entre vários, Stella Mendonça e Sônia Mucumbe. Os nossos alunos
alunos, eles precisam de beber conosco, com os professores, com os visitantes, estes momentos que são momentos de um bocadinho mais de exigência neles, mas que lhes mostra qual é o caminho que eles vão ter que tecer para serem profissionais. Sobretudo um orgulho de ver os nossos pequenos, que eram pequenos e que hoje estão no palco, partilhar o palco com eles, sobretudo, é um imenso prazer. Para os artistas em formação da UEM, UP Maputo ou o Conservatório de Música, o encontro com a música foi um bom pretexto para exporem os seus talentos ao público. Foi uma boa experiência, sempre gostei de tocar piano. Eu queria um pouco mostrar ao mundo, porque é a minha primeira vez que eu estou a tocar minhas canções próprias em público. Este concerto foi realizado pela Mobilidade Hermanos Mais em parceria com a UP Maputo, UEM e Conservatório de Música e Arte Dramática. E agora voltamos aos Mambas. O combinado nacional subiu um lugar no ranking da FIFA. A seleção nacional passou da posição número 119 para a número 118. A subida se deve aos pontos somados nos jogos com Ruanda e Benin de qualificação ao Campeonato Africano das Nações, que terá lugar próximo ano. E agora vamos ao encontro de Boaventura Mocipo para os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite, Isaura. Boa noite aos nossos telespectadores. O Noite Informativa de hoje incide sobre a tabela salarial única. Esta tabela que está a criar muita expectativa e ansiedade, especialmente por parte dos funcionários e agentes do Estado. O mais importante ainda não existe. Os números ainda não existem. Ou seja, quanto é que cada um dos funcionários vai passar a receber. Mas há questões importantes que se impõem. Uma delas é se vai haver ou não uma revolução salarial na função pública. Por outro lado, as autoridades anunciaram que a tabela salarial única vai ter um impacto de 20 mil milhões de meticais. Portanto, o número total do impacto orçamental é de 20 mil milhões de meticais. A pergunta que se faz é como é que se tem um número total sem ter um número individual, sendo que o número total é o somatório do número individual, ou o total é o somatório das partes. Podemos fazer uma outra análise, é um impacto de 20 mil milhões de meticais. Existem no Estado cerca de 382 mil funcionários e agentes. Se fizermos uma média de 20 mil milhões de meticais por 380 mil funcionários, estamos a falar de cerca de 4 a 5 mil meticais por cada funcionário. Mas atenção, é apenas uma conta média linear. Há também outras discussões a serem levantadas sobre a tabela salarial única. Aumentar salário é bom, quer para o setor privado, quer para o setor público. Mas é sempre importante perguntar quem paga, a que preço e a sua sustentabilidade. Moçambique está a aumentar 20 mil milhões, mas sem um aumento extraordinário da sua economia. No ano passado, a economia cresceu cerca de 2%. Este ano está previsto que cresça perto de 3%, mas está a aumentar de forma significativa a tabela salarial. Por outro lado, Moçambique tem acordado com o Fundo Monetário Internacional a redução da massa salarial sobre o PIB. O que o país está a fazer com a tabela salarial única é exatamente o contrário daquilo que está acordado com o FMI, pelo menos no curto prazo. Vamos discutir todos estes elementos aqui no Noite Informativa. E recebo exatamente os donos da tabela salarial única, nomeadamente o Ministério da Administração Estatal e o Ministério da Economia e Finanças. Eles vão explicar aqui ao detalhe como é que, a partir de hoje, em que o Presidente lançou a reforma salarial única, os funcionários e agentes do Estado têm de gerir as suas expectativas. Uma discussão a não perder, logo abrir o Noite Informativa. Se dúvidas haviam, Manuel de Araújo tratou de as esclarecer. Ele quer ser presidente da Renamo e abre uma guerra com seu chefe, o Suf Mamad. Não é a primeira vez que Manuel de Araújo deixa ficar este tipo de recados. Criticou recentemente a
a liderança do partido, chamou-a de uma liderança amorfa. Vamos aqui discutir que influência, até que ponto é que esta intervenção de Manuel de Araújo pode mexer no segundo maior partido do país, considerando que já amanhã o Suf Mahamat vai reagir a esta posição de Manuel de Araújo, porque tem previsto uma intervenção relativamente ao dia 25 de junho. 5 anos depois da sua morte, a morte de Mahamoud Amoran, antigo edil de Nampula retoma o seu julgamento. A partir daqui poder-se saber quem matou Mahamoud Amoran, uma das lideranças emergentes no norte do país. Há 2 suspeitos neste momento a serem ouvidos, um seu edil de mão e um empresário. Em causa pode estar um negócio de terra mal feito. Estes últimos 2 temas vamos discutir com um painel composto por 3 convidados, Algi, Amadi, Antônio Chichone e Silvério Ronguante. Como vê, é um vasto leque de temas a não perder a sua discussão e desenvolvimento aqui no Noite Informativa. Eu e os meus convidados aguardamos por si, caro telespectador. Até já. O convite já foi feito. É tudo quanto às notícias no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite e bom descanso.